Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, que ainda promete muitas emoções, mas para aquelas criaturas que estão tentando fugir da polícia e da justiça. Para elas, o cenário está ficando cada vez mais nebuloso, apesar de, ao analisarmos o noticiário aqui no nosso país, nós percebamos que eles estão tentando ali várias estratégias de forma desesperadora para evitar aquilo que a lei determina. A responsabilização criminal, eleitoral, política e que remeterá muitas dessas criaturas para passar uma boa temporada na cadeia, tendo ali à frente de uma fila a figura do inelegível do ex-presidente da República. Há também situações muito importantes que estão acontecendo ao redor aqui do nosso país e que devem servir como apontamentos de situações que nós todos, progressistas, as pessoas humanistas no Brasil, as atenções que nós temos que ter para que situações muito complicadas não se repitam aqui no Brasil, né? Vou conversar com vocês sobre todas essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê sempre o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, nós falamos ao longo dessa semana inteira, né, nos últimos dias, desse fato. A Polícia Federal está já com os inquéritos concluídos. Deve estar fazendo aqui uma questão administrativa aqui, outra ali, deve estar encadernando, sei lá, colocando fisicamente todas as informações que colheu ao longo dos últimos meses, né, em relação aos crimes cometidos por gente dessa Orcrim que esteve à frente do nosso país. Coluna do Igor Gadelha de hoje. Polícia Federal indiciará Bolsonaro e advogados, mas não deve pedir prisão agora. Há uma dúvida, né, de quantas pessoas a Polícia Federal apontará responsabilizações criminais. Em relação ao Bolsonaro ser preso agora, isso nós nunca falamos, né, que ele seria preso assim instantaneamente. Não. A prisão ela decorre de procedimentos dentro do devido processo legal, dentro dos inquéritos, mas no final da história não tem como escapar porque os crimes estão materializados. A gente tem que respeitar os ritos. E um dos ritos, nesse caso da figura do inelegível, evita, né, que seja decretada uma prisão preventiva dele agora, porque já o inquérito foi concluído, ele está solto, ele está circulando por aí, ele já não tem mais como alterar a realidade desses fatos, então agora é aguardar o julgamento da criatura. E para isso nós temos aqui cada vez mais mostrar que a sociedade está atenta a esse tipo de situação. Gente, a informação política de pessoas como você e eu é fundamental num país como o nosso, porque a gente vai ajudando outras pessoas a ficarem esclarecidas também. E na medida que elas vão se esclarecendo, elas vão tocando as instituições também, ajudando com que elas se movimentem na direção daquilo que uma sociedade determina, né, através das suas leis. Bom, então tá lá essa notícia aí. Bom, e outras ligadas também a esse universo. Polícia Federal alinha com STF Itamaraty extradição de foragidos do 8 de janeiro na Argentina. Eles fugiram para lá e eles fazem confusão, né? Porque a inteligência aí, no caso de pessoas que estão nesse campo do bolsonarismo, não é o melhor predicado dessas criaturas, né? Eles acham que, pelo Milei ser de extrema direita, que eles serão protegidos. Gente, são instâncias que não se comunicam muito. A Polícia Federal da Argentina e a Justiça da Argentina não vai poder simplesmente começar a passar a mão na cabeça de todo criminoso, porque isso aí vai virar, então, a Argentina vai virar o covil de bandidos do planeta, né? Sobretudo se tiver uma inclinação de extrema direita. Então, essa gente está para ser remetida de volta aqui para o Brasil, né? E aí a situação para eles vai ficar mais complicada, porque já vão direto para o Chilindró, né? Porque a fuga é uma das quebras dos acordos, né, delas permanecerem em liberdade até o julgamento final. Então, quebrou o acordo, vão entrar em cana. Notícia aqui da coluna do Valdo Cruz. Polícia Federal vai encaminhar pedido de extradição de foragidos na semana que vem. Dúvida é sobre a reação de Javier Milei, aliado de Bolsonaro. Gente, que tem de bolsonarista tentando fugir é um negócio impressionante, né? E aí no campo político a gente vai vendo que moedas vão sendo trocadas, né? Jair Bolsonaro diz que apoiará candidato do Lira para a sucessão à presidência da Câmara, né? Então, Bolsonaro e Lira, ninguém nunca
desconfiou, né, negou, melhor dizendo, que os dois ali estão na mesma direção, os dois advogam pelos mesmos interesses, e os interesses aí são sempre antipovo, né? O que a situação do povo brasileiro melhorou de 4 anos dessa Orcrim à frente do nosso país? Eles anestesiaram o seu séquito com os discursos morais, o pânico moral, o cara foi atingido ali por uma avalanche de medos, né? O medo do Brasil virar comunismo, o medo do filho virar gay, o medo de ter banheiro unissex, o medo do Brasil virar socialista, o medo do Brasil virar um país autoritário. Eles foram jogando isso, né? O medo do Brasil atacar Deus, o medo do Brasil acabar com a família, enfim, esses discursos todos serviram como um grande engodo dessas pessoas ficarem com tanto medo de algo que não estava em curso, que elas não perceberam o assalto que foi propiciado pela quadrilha, que esteve sobretudo na área econômica do Bolsonaro, mancomunada, evidentemente, com o poder legislativo, né? E, por isso, agora o Bolsonaro, sonhando com algum tipo de manobra para tentar anistiá-lo, que ele sabe que será condenado. Aliás, há uma discussão agora, né? Estão tentando um projeto na Câmara para anistiar, para beneficiar o Bolsonaro. Olha só, a anistia serve para quem já foi condenado. O Bolsonaro ainda não foi condenado, né? Então, o que os caras querem? Querem fazer uma anistia prévia? Olha, vamos fazer um projeto de lei para quando alguém for condenado pela justiça, ele automaticamente já seja anistiado. Então, gente, é coisa muito maluca, né? Evidentemente que isso bate no Supremo Tribunal Federal e não vai passar. Então, as condenações serão mantidas. Essas estratégias todas aí são estratégias desesperadoras, mas elas não encontram base jurídica para que elas tenham um sucesso, né? Bom, aliados de Bolsonaro descartam reversão de inelegibilidade e ex-presidente pressiona por acordo por anistia. É o que está tentando, mas aí é o seguinte, né? Quanto mais a gente denunciar esse tipo de manobra, menos legitimidade elas têm para prosseguir, né? Embora por mais, volto a frisar, por mais que prossigam, no final da história, serão barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, sempre bom lembrar, né, passado da criatura, né? Às vezes as pessoas não se lembram, né? Isso aqui está aqui na minha telinha, então eu estou jogando aqui para vocês. Ex-mulher acusou Bolsonaro de furtar cofre com 1.600.000. Bolsonaro nunca quis esclarecer esse assunto, né? Não entra nisso, né? E a Argentina, a Argentina serve como um grande laboratório para nós entendermos algumas situações em curso aqui no Brasil. Essa gente que começou lá na Argentina com discursos também do medo, do pânico moral, que a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, contra as agendas de direitos humanos, contra as agendas sociais, enfim. Isso foi crescendo, 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 não teve uma oposição vigorosa das forças progressistas na Argentina, chegaram até o poder e agora, gente, o povo argentino está se ferrando, mas está se ferrando, eu não posso dizer aquela expressão, se ferrando de verde e amarelo, né, porque a bandeira deles é azul e branco, mas eles estão se ferrando em azul e branco, né. A Argentina começa tarifado em abril, já começou, e planeja novas medidas para equilibrar as contas públicas. Gente, eu estou resgatando essa notícia aqui só para dizer para vocês os percentuais. Gás vai subir até 450% e conta de luz até 300% nesse mês. O governo também reduzirá a despesa de pessoal e cortará subsídios. E o que aconteceu agora? Agora os subsídios estão sendo cortados, né? E o que a gente vê agora na Argentina, a partir de agora, dessa semana, aumento da energia elétrica e do gás. 3 cenários para entender quantas contas vão saltar esse mês. Gente, a conta de luz na Argentina está subindo esse mês 155%, além dos aumentos que já aconteceram nos meses passados. E aí tem uma coisa que é um negócio absurdo, que é o seguinte, várias empresas que já conseguiram abocanhar setor de energia, de água, de gás, de combustíveis na Argentina, e que tinha algum tipo de subsídio, agora os subsídios acabaram. E eles estão tendo um aumento real futuro
Ou seja, o que o governo está fazendo? A inflação deve aumentar 10% no mês que vem. Então, nós já vamos dar um aumento na energia agora de 10%. Então, eles vão começar a ser tarifados na Argentina já com antecedência. É um negócio assim inacreditável, né? Só lendo em vários locais para a gente ver essa maluquice. Desde julho, as tarifas de gás e luz voltaram a subir todos os meses, né? Todos os meses ajustadas por uma inflação futura. Está aqui no jornal de La Nación, né? Então, o negócio está sinistro. Enfim. E aqui no Brasil, o que a direita vai fazendo? O velho discurso moral, aquelas coisas. Pô, esse post aqui do Bolsonaro, distorcendo a ida do Lula para a Suíça e para Itália, onde participará lá do encontro do G7, depois da Organização Internacional do Trabalho, ele está transformando isso numa semana de namoro com a Janja lá na Europa, né? O que é uma coisa completamente vigarista, né? Que essa gente faz, distorcer um encontro formal, institucional, como sendo uma viagem de lua de mel, de passeio. Enfim, isso denota como é importante a área de comunicação ter uma ação mais contundente, uma ação mais presente do governo Lula. No Twitter, a única publicação do Lula aqui que teve uma boa repercussão, teve mais de 2 milhões de acessos, foi essa aqui, ó, mostrando que o ranking do Brasil nos PIBs do mundo está subindo. O Brasil avançou no primeiro trimestre desse ano, puxado pelo maior consumo das famílias e serviços. Estamos indo aí para o PIB da 8ª economia do mundo, né? Então, gente, quando eu faço esses apontamentos, eu não estou fazendo sozinho, não, né? Só para finalizar nosso papo de hoje, teve aqui uma entrevista essa semana com o Ricardo Berzoini, que foi presidente do PT. E a manchete é: o PT tem uma crise de renovação, né? Ele está falando aqui longamente sobre alguns aspectos. E aí eu destaquei o seguinte, a pergunta que foi feita para ele: por que as ações do governo não se refletem na aprovação do presidente Lula? Aí ele respondeu: quem não conseguir ter uma estratégia eficaz em redes sociais terá dificuldade na política. Saber fazer, não adianta só quantidade. As pesquisas mostram que não está havendo reconhecimento. Então temos que buscá-lo, porque temos convicção que estamos fazendo certo. A cabeça maior da parte do governo Lula, é analógica e precisa esmiuçar cientificamente onde não está bom e testar outras alternativas. Não é um problema só do ministro Paulo Pimenta. E não é mesmo, eu tenho falado aqui com vocês. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque só resmungar, gente, também não adianta não. A gente dizer, olha, os caras da direita estão fazendo isso, no parlamento está acontecendo aquilo. Enfim, nós temos que enfrentar e ir para a luta política. Nós aqui nas redes sociais fazemos isso. Mas é fundamental que haja uma liderança ajudando a unificar o discurso, a colocar as pautas principais, o interesse principal da nação, as principais dificuldades, para que essas situações sejam as pautas principais da nação. E não essas maluquices ainda desses insanos que infernizaram tanto a vida do nosso país e continuam a infernizar, né? Então a gente tem que continuar na batalha e cobrar que cada vez mais pessoas ajudem o presidente da República a ser o líder no enfrentamento de muitas dessas questões, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, mais tarde a gente volta. Tchau!